Olá, o Rio TV Debate está começando e o nosso tema de hoje é a Lei Maria da Penha. Criada há 13 anos, a lei já ajudou muitas mulheres, mas, infelizmente, a violência doméstica ainda é uma realidade no país. E os casos de feminicídio não param de crescer. Para falar sobre o tema, recebemos a subsecretária da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, Joyce Braga, a Major Cláudia Moraes, subchefe do Escritório de Programas de Prevenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a doutora Carla Araújo, promotora de Justiça. Sejam bem-vindas para a gente falar desse tema tão importante. E eu começo a minha pergunta com a promotora. Promotora, sabemos que a Lei Maria da Penha foi um grande divisor de águas no combate à violência das mulheres. 13 anos de lei, o que temos de novo e na prática, doutora? Na prática, eu diria que os avanços são constantes e que cada vez mais as mulheres estão procurando a polícia, estão procurando a justiça, estão procurando ajuda de alguma forma. Pode ser no sistema de saúde, pode ser através da educação, nas escolas, quando são menores ou pais, ou nos centros de atendimento à mulher, mas a gente sente que a procura está maior. A gente sente que a mulher está num movimento de falar, de pedir ajuda. E isso veio com a Lei Maria da Penha. Isso veio com todos os mecanismos que ela trouxe. E a gente tem agora a questão da deficiência física, que vai constar no boletim de ocorrência. Essas mulheres deficientes físicas, elas estavam invisíveis para as nossas estatísticas. Então isso é algo de novo que veio realmente para fortalecer todo o combate à violência doméstica. E temos também a questão da medida protetiva, não é mesmo, doutora? Sim. Que tem umas mudanças aí também. Sim, eu gosto muito de falar que a medida protetiva, ela ajuda muitas mulheres, mas infelizmente o que acontece é aquele agressor que mesmo com medida protetiva acabou cometendo o feminicídio e a mulher morreu. Sim, isso existe, mas o que às vezes não se mostra, e eu gosto sempre de falar, é que muitas mulheres são salvas pela medida protetiva. E isso é muito importante, porque a proibição do agressor ter contato, dele se aproximar, e outras que têm a busca e apreensão de menores, o patrimônio, pensão alimentícia, isso traz uma tranquilidade para a mulher, sim. E agora a gente tem as tornozeleiras eletrônicas e aquele equipamento que fica com a mulher, que mostra quando o agressor está se aproximando, ele começa a dar um bip, luz, ela sabe que o agressor está se aproximando. Isso já está aqui no Rio de Janeiro, já teve Isso é importante. Primeiro e no 5º Juizado de Violência Doméstica, já temos algumas mulheres com isso, já está sendo implementado. Vamos falar mais durante o programa também. Mas, temos novidade aí da patrulha Guardiões da Vida. Fale então pra gente aí desse trabalho maravilhoso que foi implementado no Rio de Janeiro. Exatamente. A Polícia Militar, através da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos, mais especificamente no Escritório de Programa de Prevenção, desenvolveu dentro dos nossos programas de prevenção, onde a gente tem a questão da prevenção às drogas, a gente tem hoje um grande programa que é o Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher no âmbito de todo o Estado. E aí nós começamos com essa implementação da Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, de uma forma muito ousada, porque nós estamos implementando em todo o Estado. Então, em todo o Estado, em cada batalhão, nós teremos pelo menos uma viatura, uma equipe treinada e qualificada para o atendimento das mulheres em situação de violência com medidas protetivas deferidas pelo Judiciário. E parte importante desse atendimento é a existência de um protocolo de intenções da Polícia Militar com o TJ para nós acompanharmos essas vítimas prioritárias. Mas eles também trabalham na prevenção. Então, o que a doutora Carla traz, a questão da medida protetiva, que muitas das vezes ela não é suficiente para evitar a morte dessa mulher, e nós já tivemos a infelicidade de alguns casos de mulheres que morreram com a medida protetiva dobrada dentro do bolso, como se aquele papel fosse protegê-la, né? Para alguns homens, só o fato da existência da medida protetiva, ela é o suficiente, para outras não. Mas um outro dado que é importante a gente pensar também é que muitas mulheres vítimas de feminicídio, estudos apontam isso, que muitas mulheres que chegam à situação do feminicídio nunca registraram uma ocorrência. E isso é muito terrível, por quê? Porque essas mulheres não acreditam que aquele sujeito vai chegar àquele ponto. Mas por vezes, a mulher acordar no meio da noite sentindo seu corpo molhado e o sujeito está jogando um combustível em cima dela e riscar um fósforo. Com certeza. E, Major, uma dúvida também que as pessoas estão tendo em relação à equipe, né? Ao patrulhamento. São homens, são mulheres, mas estão bem treinados. Isso que é o fato.
Exatamente, é uma equipe muito qualificada, foi trabalhada a questão da sensibilização. O principal motivo de acionamento emergencial da Polícia Militar são crimes contra a mulher, no estado como um todo, não é só a região metropolitana, mas só para que se tenha uma ideia, nos primeiros 4 meses do ano a gente teve quase 25 mil acionamentos e encaminhamentos de viatura para situações emergenciais de crimes contra a mulher. Então, assim, primeiro é um tipo de ocorrência que é muito frequente no nosso dia a dia, mas a gente sentiu a necessidade desse atendimento qualificado, do acolhimento, que por vezes essa chamada do 190 ela é recorrente. É a mulher que apanhou um dia e no final de semana de novo. Você já tem aquela situação que pode chegar num feminicídio, pode chegar numa lesão mais grave. E quando o policial chega de forma mais qualificada, ele vai ajudar essa mulher a procurar os encaminhamentos. Olha, vamos para a delegacia fazer o registro. Ou então, eu não quero fazer agora. Então vamos procurar o serviço, vamos procurar o centro de atendimento à mulher. Ou seja, essa mulher realmente vai ter uma orientação concreta que ela possa tomar uma atitude. Exatamente. Não é mesmo? Joyce, nossa subsecretária, como estamos em questão de dados aqui no nosso Rio de Janeiro, desse trabalho maravilhoso que a subsecretaria tem feito? Bem, nós somos da Subsecretaria de Política para as Mulheres, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, da Prefeitura do Rio. E nós temos equipamentos públicos, como prevê a lei, que é o abrigo sigiloso. E só no primeiro semestre, 59 mulheres acolhidas, com 60 crianças e adolescentes, filhos, 119 pessoas passaram de janeiro a junho. É um quantitativo. Só para esclarecer, os equipamentos que vocês denominam são os centros, né? São os abrigos. Nós temos alguns equipamentos. Temos o abrigo sigiloso, que é o abrigo Cora Coralina, que abriga a mulher vítima de tentativa de feminicídio, né? E essas mulheres geralmente são encaminhadas por o nosso CIAM, ou então pelo Seju Vida, pelo plantão judiciário, onde se percebe que tem um risco de feminicídio, a situação que ela está vivenciando, e ela é abrigada sigilosamente até que se resolva questões, como a doutora Carla pontuou aqui, da situação da moradia, situações pertinentes mais à área jurídica. Então, nós ficamos com essas mulheres no abrigo e a maior preocupação é os filhos. E quando essas crianças retornam, que vai à busca e apreensão, busca essas crianças, já conseguimos reunir numa família as 5 crianças, e ela foi para um outro local, um local mais distante, que também é sigiloso, mas assim, é necessário dar segurança à mulher e até aos filhos próximos, isso é muito, muito bom. E o abrigo é um espaço para a mulher se reconstruir. Tem uma equipe técnica formada pela assistente social, psicóloga, uma advogada e uma pedagoga, mais os educadores, toda a equipe comum que nós temos como suporte dos abrigos. E mais, ela é encaminhada para o NUDEM, ela é acompanhada, ela se sente empoderada e junto dela tem um servidor público contratado naquele momento para efetivar essa função. Isso é outra segurança. Essa mulher, ela espelha outras mulheres também a medidas protetivas e que buscam abrigamento. Por isso essa crescente que nós temos percebido. Exatamente. Às vezes a gente pensa que a mulher não quer falar, tem um medo, mas eu acho que as mulheres estão tendo esse encorajamento agora, não é mesmo, promotora? Como é que estão lá na prática os casos? A gente vê realmente que quando a mulher ela não tem a sua iniciativa, os filhos às vezes incentivam essa mulher ou às vezes uma pessoa próxima. Então eu acho muito importante falar que se você conhece alguém que foi vítima de violência doméstica, que está sendo vítima, você vê pelo comportamento, você pode ajudar essa mulher. Dizendo para ela, informando para ela, dizendo que tem vários, a gente trabalha em rede aqui, a gente está com a Polícia Militar do Estado, a gente está com o Executivo, na pessoa da doutora Joyce. Uma grande parceria. O Ministério Público, mas não é só isso. A doutora Joyce falou do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Defensoria Pública, não sei a sigla, mas a gente tem as diretoras do CIAM, a diretora de todos os lugares, a gente está todo mundo, o Judiciário, todo mundo interligada. Né? A rede de enfrentamento está junto o tempo todo. Não tem uma competição. Então, o que a Major precisar, eu vou estar junto. O que eu precisar, ela está junto. E o Judiciário, elas não estão aqui nesse momento, mas eu tenho certeza que o Judiciário falaria a mesma coisa e que a Defensoria falaria a mesma coisa. A OAB Mulher fazendo um excelente trabalho. A DEAN, exatamente. Doutora Juliana da DEAN. Todos nessa unida, grande rede. É uma grande rede que empodera as mulheres e a rede ela se fortalece a cada dia. Cada vez que nós sentamos para repensar as ações, nós estamos fortalecendo essa rede de atendimento à mulher. E somos muito integradas. Tem o poder legislativo, que faz a lei, o executivo, que põe ela em prática, e o judiciário, que acompanha essas situações, julga. Então, nós percebemos a integração dos 3 poderes, como é importante. Ok, eu só vou pedir licença, vou para o intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre a Lei Maria da Penha. Não saia daí, até já.
Estamos de volta com o nosso Rio TV Debate de hoje, falando sobre a Lei Maria da Penha. Major, a gente fala das mulheres como um todo e não podemos também deixar de fora um número tão expressivo quanto 70% das vítimas são menores de idade, em alguns casos. Fala um pouquinho para a gente em que casos são e como acontece. Nós temos uma questão que afeta muito a questão das crianças e adolescentes, que é a questão da violência sexual. Não é? Isso não é um recorte só do Rio de Janeiro, mas de um modo geral no Brasil, a maior parte das vítimas, não é, de crimes sexuais e estupro, tentativa de estupro, são meninas de até 14 anos de idade. No último dado do dossiê Mulher, 70% tinham até 17 anos. Então, é uma característica de um crime contra mulheres jovens, meninas, às vezes crianças, e uma das questões mais complicadas é que o ambiente da casa, o ambiente da residência, é muitas das vezes onde esse crime acontece e ele é silenciado. Silenciado por vezes por conta da família não ter acesso, desse abusador ser uma pessoa do convívio familiar ou ser, às vezes, um próprio familiar. Então, é uma preocupação muito grande, não é? De que se consiga detectar isso quanto antes, que se atue preventivamente em relação a isso, porque principalmente a violência sexual, ela deixa marcas para a vida inteira. E principalmente quando a gente fala de uma violência sexual com uma criança que sequer consegue verbalizar, que ela não sabe o que está acontecendo com ela. E a gente vê muitos casos que esse abusador, ele tem um trajeto, desde muito pequena, de repente a menina vai denunciar com 15 anos, mas eu fui abusada desde os 7. E o que tem acontecido E é uma trajetória onde, por vezes, esse agressor, ele vai envolvendo essa criança, vai se aproximando até ele consumar. E dependendo da reação dela, ele começa a ameaçar. Então, a principal dica é, como a senhora falou? Exatamente. Fique atenta, né? Observe, e qualquer tipo de padrão, de mudança de comportamento, observe, interaja. Essa criança, ela às vezes, ela não passa a maior parte do tempo dela em casa. Ela está numa creche, ela está na escola, ela está num pediatra, ela está num grupo comunitário da igreja. Observe, não é? Às vezes essas mudanças de padrão de comportamento podem ser sinais, e a gente tem que ficar atento, porque às vezes ela não sabe nem o que está acontecendo com ela. E como a senhora falou antes, né, que a gente estava falando, é importante dizer para a criança, quando falar que não é para contar para o pai e para a mãe, alguma coisa tem aí. Exatamente. Promotora, temos esses casos aí que prescrevem, justamente porque a vítima sofreu aos 9 anos e vem falar com 15, 20 anos. Como é que está a situação agora em relação à lei? Agora, a contagem do prazo começa quando a vítima completa, adolescente completa 18 anos. Então, se aquilo aconteceu na infância, ela não contou, por qualquer motivo, ou na adolescência, quando ela completa 18 anos, que aí a gente considera que ela já tem os meios necessários, começa a contar o prazo exatamente para evitar esse tipo de situação. Subsecretária, na questão do atendimento, como as pessoas podem procurar esse atendimento e de que forma ele está sendo disponibilizado para as mulheres hoje? Bem, nós temos o Centro Especializado em Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, na Rua Benedito Hipólito 125, que fica atrás do Terreirão, no centro do Rio. Nós temos as duas casas das mulheres cariocas, em Realengo e Madureira, que faz o primeiro atendimento. Mulher, você que está nos ouvindo, quer romper o silêncio? Vá numa das nossas casas, converse com a nossa equipe técnica. Tem uma psicóloga ali aguardando, uma assistente social, uma advogada, uma pedagoga. Você vai interagir com outras mulheres, vai ver que o problema não é só seu, é nosso. Né? E isso dá um outro olhar para essa mulher se empoderar e romper esse contexto. Nós percebemos no último programa que nós fizemos ao vivo, à tarde chegou uma mulher. Eu tomei coragem, que eu vi a delegada na televisão, vi a subsecretária e vim. Mas eu não quero ir à delegacia agora. Eu falei, não precisa ir. A equipe técnica acolheu e, posteriormente, ela está se organizando, se empoderando e rompendo aquela situação. Então, ela não precisa automaticamente fazer um boletim de ocorrência naquela hora. E, inclusive, a senhora comentou também que estão sendo utilizados vídeos agora, estão sendo importantes também nesse momento. Sim, nós temos alguns programas na subsecretaria. Temos a roda de conversa Rompendo o Silêncio, né, que é a subsecretária, que sou eu, a doutora Carla, que está aqui do meu lado, e a doutora Ana Lúcia Barros, delegada da DEAN Centro. Nós fazemos essa roda de Paquetá a Sepitiba. Né? E eu gosto muito de falar Sepitiba, que é o final do município, mas nós estamos lá também. Estivemos em Santa Cruz com essa roda, já tivemos vários momentos, né? E é muito importante. Estivemos numa rádio semana passada, que a audiência foi imensa e tiveram 300 perguntas. Então, como é importante ter essa roda? Temos a roda do desafio do amor próprio, quando a mulher se empodera e ela rompe o relacionamento abusivo. Às vezes ele está numa fase de violência moral, patrimonial, de violência psicológica, ela se percebe e faz a interrupção.
E temos também o programa Maria da Penha Vai à Escola. É isso que eu queria falar. porque ele é o meu Justamente o xodó. tema que eu ia entrar aqui Sim, à nas vontade. escolas, a importância. É ali que eu acho que o país transforma, é ali que a gente vai transformar o mundo. Eu acredito nisso. Então, quando a gente vai nas escolas, eu sou apaixonada por esse projeto, por esse trabalho. A gente conversa com as crianças, 8ª série, 14, 13, 15 anos, conversa às vezes com os responsáveis dessas crianças. E você sente nos olhinhos dela que elas começam a perceber uma situação que já viveram. A gente teve uma situação de que uma até saiu de dentro da sala porque não estava aguentando ouvir. A gente tem perguntas, eles perguntam às vezes por papel, às vezes perguntam mesmo. Então você modifica, você leva informação para aquela criança e ela replica. E é lindo de ver depois o retorno que isso dá. E como as escolas podem participar? Bem, o programa Maria da Penha Vai à Escola, esse cronograma desse ano foi o seguinte: nós fizemos um seminário de sensibilização do município, sim. Do município. Nós fizemos no município do Rio de Janeiro. São as escolas municipais. Nós fizemos 3 seminários com a doutora Carla, né, nossa parceira número 1 do programa Maria da Penha Vai à Escola, e sensibilizando diretores de escola, diretores, assessores de CREs, diretores de CREs, né, que é a Coordenadoria Regional de Educação, assessores de direção, como já havia dito, e professores. Eles foram, e comitê de gênero para os participantes. Fizemos 3 seminários, Centro, Campo Grande e Madureira. Depois dessa sensibilização, partimos então para fazer esses núcleos vivenciais nas escolas das 11 CREs. E agora teremos uma videoconferência para 1.500 escolas, atingindo 6.000 professores. Que bom, vamos levar para as escolas privadas também, hein? Sim, Ó, fica a dica aí. é só nos convidar. Major, voltando à questão do trabalho da patrulha, novidade aqui no Rio de Janeiro, mas que acho que na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, também já tem esse trabalho. Como vai ser essa atuação? Por exemplo, a gente imagina que o policial vai chegar, vai entrar na casa da pessoa, vai arrancar o agressor, vai tirar a vítima dali. Como é que vai ser exatamente? Não é, Né? a questão não é esse trabalho, né, da patrulha. Ele é um trabalho que atua num pós, né? A gente tem uma dimensão de prevenção, eles participam de palestras. Eu acho que eles são até voluntários já para participar da patrulha da Maria da Penha Vai à Escola. Mas assim, esse direcionamento, se as pessoas olharem na cidade uma viatura da Polícia Militar com uma faixa lilás do lado escrito Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, vai olhar a identificação na farda, que eles têm um braçal aqui com a identificação do programa, são policiais qualificados. Eles atuam, esse contato, essa proximidade com as mulheres assistidas, não é? Que são indicadas, são mulheres que foram indicadas pela Justiça para o acompanhamento das medidas protetivas. Então, esse acompanhamento não é um acompanhamento, é um acompanhamento para fortalecer essa mulher, para dar segurança para ela. O foco não é o agressor, eu sempre falo isso, o foco da patrulha é a mulher, né? E a proteção dessa mulher e dar segurança, porque muitas mulheres, elas quando passam por uma situação dessa, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais ter a vida dela, ela não vai mais à academia. Por quê? Porque ela travou a vida dela pelo medo. E o medo paralisa. Extremamente não é? abalada Exatamente. emocionalmente. Então, muitas consequências, muitas das vezes, da violência contra a mulher perdeu o emprego e não tem renda. E aí, se ela não tem renda, ela volta para o relacionamento abusivo. Porque ele está pagando e está mantendo a casa. Exatamente. Então, você tem várias situações e quando a gente pensa nessa atuação da patrulha, é uma abordagem muito delicada, respeitosa. A mulher tem que aceitar. Se ela chegar, se a patrulha foi indicada pelo judiciário, no primeiro contato, na primeira entrevista, a mulher disser, não, eu não quero que venha aqui. É respeitada. Respeitar a vontade dela, vai fazer o termo, a certidão, vai ser encaminhado para a justiça. Olha, mas a gente vai conversar e explicar para ela o risco que ela está correndo. Junto com isso também é aplicado o formulário de risco, porque por vezes a mulher não sabe o risco de morte que ela tem. Então, por exemplo, a gente falou de situações, estudos apontam que o momento de maior risco para a mulher é quando o agressor toma consciência de que ela não vai mais voltar para ele. Então, a gente tem uma questão do ciclo da violência, né, do sujeito, que é aquela coisa da tensão, a agressão, lua de mel, né, quando ele vira um gatinho de novo, vira aquele apaixonado de novo e volta tudo de novo. E aquilo permanece. A gente não pode julgar a vítima porque ela está presa naquilo, porque tem vários fatores ali. E os policiais hoje que estão atuando na patrulha, eles sabem exatamente como lidar e como respeitar e acolher essa mulher. Essa mulher não precisa de mais julgamento, ela já foi muito julgada, ela já foi agredida. Acolhida, né? Ela tem que ser acolhida, não é, porque ela já foi muito agredida. Então, esse é o trabalho. Então, não é uma questão da patrulha sair por aí caçando o agressor, caçando descumpridor de medida protetiva. Logicamente, se ele estiver no local. Hoje, o descumprimento de medida protetiva é crime. Então, se a patrulha chegou na casa e o agressor estiver lá e tiver lá a medida, ele vai ter que ser conduzido à delegacia. Então, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Até já!
Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Rio TV Debate, falando hoje sobre a Lei Maria da Penha. A pergunta que eu faço aqui para todas vocês: o machismo é o único fator ainda da violência ou nós temos ainda outros fatores? Que a Major até falou de outros fatores, né? E nós temos, ou é o machismo mesmo ainda que prevalece? Eu acho que a nossa sociedade, ela é patriarcal. Então, historicamente, há muito pouco tempo, a mulher está conseguindo se empoderar. Então, ela já, 50 anos atrás, ela não tinha CPF, ela não podia abrir uma empresa, ela não podia vender nada sem autorização do marido. O que hoje a gente não imagina que seja possível. Mas histórica só tem 50 anos. Então, eu acho que essa sociedade faz com que o homem se sinta o dono da casa ainda, o provedor, e muitas vezes é por isso que ele acaba submetendo a mulher e a mulher acaba aceitando. Eu não acho que seja só isso, mas isso eu acho que é um fator, assim, preponderante. Sim. E em relação às redes sociais, é preocupante também nesses casos? Porque temos as redes sociais hoje. Algum movimento nesse sentido? A gente tem uma novidade na Lei Maria da Penha, que teve uma reformulação no final do ano passado, que tipifica exatamente a questão das cenas eróticas, os nudes na internet, e agrava a pena, além de tipificar isso como crime, agrava a pena quando ele é feito por uma vingança, né? Aquela mulher que se separa, seja namorada, esposa, companheira, qualquer tipo de relação, ela se separa e ele, para se vingar, ele coloca uma foto dela e isso às vezes destrói a vida da pessoa. E eu gosto muito de lembrar que isso ocorre também dentro da infância e da adolescência, quando começa um namoro. Então, aquele rapaz que ainda está começando a vida, ele acaba com essa conduta, assim, prejudicando muito a vida daquela jovem, porque bota no WhatsApp dos pais da escola, bota no Facebook. A importância de alertar os adolescentes e as crianças, não é mesmo? Nesse momento. Subsecretária, políticas públicas, desafios, o que precisamos mais? Bem, nós estamos assim com várias propostas de execução, né? Nós temos uma roda de conversa que já atingiu 13 mil mulheres no município. Todos os equipamentos também fazem um trabalho, né, de divulgação, de enfrentamento à violência, fortalecendo a rede de enfrentamento. Então, claro, a gente pode sempre pensar em mais, mas lembrar que, como metrópole, já é muito feito, né? Nós estamos já aqui à frente com as rodas. As rodas é quando a mulher se posiciona, ela tem voz, ela está dentro de um espaço de debate, ela não está no seminário. Ela está ali para se expor, né, para colocar o que ela vivenciou. E nessas rodas aparece o que a doutora Carla falou, que ela está acompanhando, que assim, eu perdi a minha voz, eu tive câncer de garganta. Se alguém me falasse que isso era abusivo há 31 anos atrás, eu não tinha vivenciado. Então, como é importante trabalhar com a juventude? Como é importante a parceria com a Secretaria Municipal de Educação? Como é importante a parceria com a Major Cláudia, com a doutora Carla, que é promotora? Como é importante a rede de enfrentamento à mulher? Quanto mais unidas nós tivermos, melhor enfrentaremos as violências contra as mulheres no município do Rio de Janeiro. Inclusive tem até um folder, né? Só para a gente mostrar que ele está sendo distribuído, né? A mulher aqui tem voz. E aí vem várias informações e telefones para que elas possam entrar em contato. É só abrir um pouquinho o folder, depois a gente mostra em detalhes. Então, isso é distribuído também? Sempre. Como é que está sendo? Inclusive nas ações sociais. O que nós percebemos é que muitas mulheres já não têm a documentação completa, porque às vezes precisa tirar a segunda via da certidão de nascimento. Então, em nossas ações também tem segunda via de documentação. Temos uma parceria com o órgão do Estado. E elas conseguem regularizar esse documento e tirar a nova identidade, que às vezes foi destruída pelo próprio companheiro para ela não trabalhar. Que acontece muito. Exatamente. Isso é muito presente quando a gente fala da violência patrimonial. E qual é o patrimônio mais precioso de uma pessoa do que a sua própria existência civil? E muitas das vezes esse agressor, ele destrói não só os documentos dessa mulher, como os documentos dos filhos. E isso muitas das vezes impede essa mulher até de fugir. Porque ela não pode fugir numa rodoviária e entrar num ônibus para fugir daquela agressão, daquela iminência de morte, porque ela não tem os documentos nem dela nem dos filhos. Então, assim, é algo que para algumas pessoas pode parecer muito pequeno, mas ele tem uma dimensão prática e simbólica. Primeiro é a morte civil dessa mulher. E segundo é prendê-la, né? Não deixar ela sair daquela situação. Deixar ela eternamente ali, que é o que eles querem, realmente. Exatamente. Agora, Major, a atuação das delegacias hoje são efetivamente agora mais amplas e principalmente tendo delegacias da mulher. Isso é muito importante.
para ela Não, ser exatamente. bem recebida. E essa parceria é muito importante, como a gente falou aqui da questão da rede, e quando a gente fala dessa relação polícia, né, e a gente quando pensa no nosso modelo brasileiro de polícia, onde você tem uma polícia ostensiva e uma polícia judiciária, a gente precisa trabalhar junto. Hoje nós temos duas secretarias, que é a Secretaria de Estado de Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, mas a segurança pública é uma só. Então nós precisamos trabalhar juntos. E o que a gente está vendo é essa sinergia, não é, da patrulha, né, das patrulhas, porque cada batalhão tem uma. Então vamos pensar aqui na capital, cada batalhão da capital tem uma patrulha, e é importante que as pessoas saibam também que dentro do batalhão tem uma sala lilás. Uma salinha onde é uma base para a patrulha, mas que as mulheres podem procurar esse espaço também para se informar, para conhecer, para se fortalecer. Quanto mais espaço essa mulher tiver para receber informações e acolhimento, tanto mais importante. E os batalhões estão com as suas portas abertas para essas mulheres também, não é? Então, assim, é importante que as pessoas saibam. E essa atuação junto com a Polícia Civil, junto com o Judiciário, é fundamental. Mas essa mulher tem um devir, não é? Depois que a gente fez isso tudo, e se essa mulher ainda tem uma dependência financeira, emocional, e aí vem todo mundo junto. Não é? Tem alguns programas muito legais, tem um programa até que tem no município que eu participei de um evento, que é o Mãos na Massa, que é para mulheres na construção civil. E muitas dessas mulheres que estão hoje fazendo são mulheres em situação de violência, que tinham dependência econômica e já vão se formar e trabalhar na construção civil e ter renda. E ter renda, muitas das vezes, para a mulher, significa autonomia e liberdade. É uma importância Essa muito pergunta. grande. E só para a gente completar, o efetivo hoje da patrulha, Guardiões da Vida, são cerca de 300? Hoje a gente tem, para o estado todo, a gente vai ter, em média, 200 policiais. Uhum. Não é? Atuando em cada um com equipes, uma equipe de segunda a sábado nos batalhões. E o atendimento, é importante que as mulheres saibam o seguinte: emergência, durante a noite, ligue o 90. Ligue o 90 porque a polícia vai te atender. Então não deixe. E outra coisa, se não for mulher, um vizinho pode ligar. Às vezes a mulher não tem nem condições de pedir ajuda. Então não fique envergonhado. Ela vai brigar comigo depois. Não vai. Você vai, muitas das vezes, é salvar a vida. Exatamente. E às vezes nem ela sabe o risco que ela está correndo. Subsecretária, queria completar. Sim, ter renda é um dos focos da Casa da Mulher Carioca. E o que acontece? É uma autonomia financeira e emocional. Que às vezes a gente vê que ela rompe a autonomia financeira, mas ainda tem a emocional. Então, ela consegue ofertar diversos cursos, desde design de sobrancelha, unhas, acrigel, que ela consiga estar com os filhos e gerar renda. E a busca está sendo tão intensa que nós chegamos a 1.200 mulheres buscando os cursos, né? Então, dessas mulheres, 390 fizeram curso, as demais ficaram em rodas de conversa e atividades que acontecem nas casas. Então, busque uma casa da mulher, oriente, tem diversas situações para você se empoderar. Se você não conseguir o atendimento de imediato na casa, no curso, vão lhe reencaminhar, você vai ter outros tipos de atendimento, mas nos busque, né, para a gente pensar como esta mulher, né, fazer o primeiro atendimento, fazer o plano de atendimento, inseri-la nas atividades. E o desabrochar, né, o se redescobrir, o reempoderar, a documentação que é regularizada, dos filhos principalmente. Isso é tão importante. A Major falou, é fundamental, assim, elas não conseguem ir na escola porque não tem documentação, então no abrigo é muito comum. Eles não conseguem uma assistência no Bolsa Família porque não tem Não tem, Justamente, não tem. Toda essa rede a casa faz e o abrigo também, como o CEAM também caminhará. Promotora, vamos mulherar? Vamos. Então explica pra gente. Vamos Mulherar, ele surgiu de uma necessidade que eu constatei fazendo as audiências, que as mulheres sofriam violência psicológica há muito tempo. Então, quando a mulher chega na audiência, ela já está numa situação de abuso há anos. E aí eu verifiquei que a vítima, ela não se enxerga como vítima. Ela não sabe que quando o homem fala, tira um batom, não usa essa roupa, você é ignorante, você Acha é burra, normal. que isso já é aquela humilhação, a ridicularização. Ela não vê isso como uma violência doméstica, e é. Então, Vamos Mulherar, ele veio para dar informação, para conscientizar essas pessoas. E aonde encontramos? A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube, sempre com posts e com vídeos explicando cada um dos tipos de violência, como é a delegacia, como funciona na sala de audiência, para que a mulher se veja como é o ambiente e que possa, com isso, pedir ajuda. Infelizmente, chegamos ao fim aqui do nosso debate. Eu vou pedir as considerações finais de cada uma de vocês. Major, por favor. Bom, primeira, eu acho que é uma consideração final muito importante, é que
Todas as pessoas podem ajudar mulheres em situação de violência. Não revitimizar. Mulher nenhuma gosta de apanhar. E a gente percebeu aqui que a gente tem vários atores, muitas pessoas interessadas e órgãos interessados em acolher, em atender essa mulher. Às vezes o que falta é informação. Então, informe, tem vários caminhos que podem ser, e a mulher, ela precisa acreditar que ela pode romper, que ela é capaz de sair dessa situação, e da parte da Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha vem para garantir isso, e como eu falei, vai atuar em relação às medidas protetivas, mas vai atuar preventivamente. Então, se você encontrar essa viatura pela rua, pode parar a viatura, pode perguntar, pode cumprimentar os nossos policiais, que eles vão ter muita coisa para passar. E reforçando o número importante, que elas podem ligar. Em caso de emergência, ligue sempre 190. Ok, promotora. A vítima não está sozinha. Então eu gosto sempre de dizer, você não está sozinha. Tem muita gente que luta contra a violência doméstica. Então a gente tem, quando eu falo em rede de enfrentamento, é realmente uma rede, a gente se importa. Então, quando tem uma grávida no abrigo, é uma preocupação minha, é uma preocupação do executivo, do judiciário, todo mundo junto. Então, essa mulher ela não está sozinha, ela se sente sozinha, mas basta ela dar um pequeno passo de pedir ajuda, falar com uma colega de trabalho, da família, uma vizinha, que ela vai ver que tem muita gente para ajudar ela. Tem jeito, vai sair dessa. Subsecretário. Que essa mulher procure, minhas considerações procure uma casa da mulher carioca, um CIAM, venha, essa rede está aqui para recebê-la. A rede, ela é muito viva, ela é muito diária, não tem isso. De madrugada que eu sofri a violência, o plantão do fórum está lá para lhe receber. Ela vai ser abrigada de madrugada, não tem problema. Então venha, a qualquer horário, nós estamos abertos de 8 às 5 da tarde, a parte da tarde para a noite é o Seja Vida que está no plantão, mas rompa essa violência, sinta-se apoiada por outras mulheres. E a rede está cada dia mais forte. E com a Lei Maria da Penha. Que bom, agradeço muitíssimo a participação de todas vocês aqui para a gente sempre falar desse tema que é tão importante aí, ó, cheio de novidades, não é mesmo? Muito obrigada e obrigada a você pela sua atenção que está sempre aqui na Rio TV Câmara nos acompanhando. Tchau e até o próximo programa.